Ó, minhas amigas e meus amigos, da resistência pela democracia contra as imbecilidades, as estupidezas e o nazifascismo. Alegrias! Alegrias! Lula encontrou-se com Fernando Henrique Cardoso. Em política tudo é possível. Política é como nuvem. Você olha e está de um jeito, depois você olha de novo, já mudou tudo de novo. Mas é muito importante esse encontro. Embora eu torça o nariz, embora eu gostaria de uma radicalização maior, de um sectarismo maior, talvez, mandar esses tucanos pastarem, esses golpistas sem conversa com eles, todos os golpistas. Mas política não é isso, política é o diálogo. E é isto que apavora Bolsonaro neste momento. É Lula solto, movendo-se com facilidade em todos os setores, fazendo e acontecendo. Conversando com a direita, com o centro, com a esquerda, conversando com todo mundo, recebendo apoio de Aloysio Nunes, recebendo apoio de Fernando Henrique, que disse: se não tiver uma terceira via, eu voto no Lula. Na verdade, Lula vai da esquerda ao centro, do centro à esquerda, e ainda traz a direita com ele. Isso é ser um estadista, isso é ser um político. Não é só Lula que tem esse direito. Fernando Henrique também é político. Quando ele vai a Lula e aceita conversar com Lula, mostra o caráter político dele, a habilidade. E é muito importante o encontro dessas duas lideranças. São dois ex-presidentes. Lula já esteve com Sarney. É uma questão de respeito. Esteve com Collor. É uma questão de respeito com ex-presidentes, formando uma grande frente, formando uma grande possibilidade de respeito democrático. Como eu digo, eu posso torcer o nariz. Fernando Henrique Cardoso. Mas é muito importante para o processo democrático brasileiro. Antes de qualquer outra atitude, primeiro a gente tem que sair desse atoleiro nazista, genocida, que Bolsonaro mergulhou o país. É preciso avançar nos espaços democráticos, alargar os espaços democráticos, garantir as eleições de 2022, impedir Bolsonaro de se reeleger. Ao contrário do que pensa Ciro Gomes, o inimigo principal é Bolsonaro, não é Lula. Claro, para os interesses pessoais de Ciro, é Lula que tem que sair do caminho, tem que arranjar um caminho para Ciro Gomes. Aliás, eu soube que Ciro Gomes pediu ao Vox Populi que fizesse uma enquete entre ele e Lula no segundo turno. Deu 55% para Lula e 13% para Ciro. Isso acaba com qualquer esperança de terceira via. Então, na verdade, minhas amigas e meus amigos, esse encontro que tanto desesperou Bolsonaro, a ponto de Bolsonaro chamar os dois de ladrões, vagabundos, é uma chapa de ladrão e o vagabundo, é porque Bolsonaro está desesperado, vendo a desenvoltura com que Lula, que é amplo, pode ir em todos os setores, conversar com todo mundo, enquanto Bolsonaro vem com aquela papo velho da Guerra Fria: comunista, Rodrigo Maia é comunista, João Dória é comunista, é todo mundo comunista. Não cola mais. O desespero de Bolsonaro é que ele sabe que não cola mais. Que o povo, a maioria dos eleitores que votaram em Bolsonaro já viram que a destruição que o governo Bolsonaro fez ao Brasil, às instituições, a ciência, a tecnologia, a educação, a saúde, ao Brasil. E viu realmente o que o governo do PT fez. Então não dá mais para afastar, para assustar, a não ser velhos milicos reformados, viúvas de milicos reformados, e alguém do lumpesinato, desempregado, precisando de uma boquinha qualquer, gritando: iê, 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 Bolsonaro é que interessa, o resto não tem pressa. Qualquer coisa dessa é que pode sair apoiando o Bolsonaro. Mas Bolsonaro já derreteu. E vai derreter mais ainda à medida que a desenvoltura de Lula. Lula disse: eu caminho 9 quilômetros por dia, porque eu tenho que estar com as pernas firmes para enfrentar essa campanha. E ele vai enfrentar essa campanha e será vitoriosa. É impressionante. Esse é o desespero de Bolsonaro. E essa é a nossa alegria. A amplitude de Lula, que se torna presidente de um Brasil. Hoje Lula é muito mais presidente do Brasil do que Bolsonaro. A presença de Lula no cenário político brasileiro faz você ter como referência: quem é o presidente do Brasil? É Lula? Ah, não, é o Bolsonaro ainda, escoiciando, xingando, sendo estúpido, brutal.
achando que ele está em campanha eleitoral de 2018. Já dançou há muito tempo. Então foi muito importante esse encontro de Lula com Fernando Henrique e com outros com quem Lula se encontrou e se encontrará. Isso é a costura de um grande arco democrático que pode não recolher votos exatamente para Lula, mas recolhe votos para a democracia. Mostra claramente o repúdio que a nação brasileira começa a ter de Bolsonaro. Mas essa é a minha análise. Uma análise. A gente tem que ouvir outras opiniões. E andei conversando com o Dimitri Salles, o nosso companheirinho Dimitri Salles, professor Dimitri Salles, professor de Direito e doutor Dimitri Salles, e amigo nosso do canal. E ele tem uma visão, como ele mora em São Paulo, ele tem uma visão muito particular e muito interessante sobre esse encontro do Lula com o Fernando Henrique. Vamos ouvi-lo. O almoço envolvendo o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique teve um cardápio bem variado, e no meio deles, o imbróglio envolvendo o PSDB. O atual governador de São Paulo quer ser candidato a presidente, mas se manter a situação que está agora, principalmente com a polarização de Lula e Bolsonaro, a Dória deve repetir o feito de Alckmin e ter uma votação pífia. E isso vai inclusive comprometer a formação da bancada do partido dentro do Congresso Nacional. A situação se torna muito mais grave quando você olha para o estado e para a cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, Dória conseguiu trazer para o partido, aproveitando a debandada ali com o Rodrigo Maia, trouxe o Rodrigo Garcia, o seu vice, que vem do DEM para ser o candidato do partido ao governo. Já o Geraldo Alckmin, que já foi governador de São Paulo, quer voltar para o Palácio dos Bandeirantes, anunciou que vai sair do partido. Ou seja, terá 2 candidatos disputando o mesmo patrimônio eleitoral. Além de tudo isso, na cidade de São Paulo, o vice que substituiu o prefeito Bruno Covas é um cara do PMDB. 2023 pode ter um cenário catastrófico para o PSDB. Perde a presidência, não se reconduz no governo do estado de São Paulo, não vai governar a maior cidade do Brasil. Talvez, na sobremesa, Lula tenha perguntado: e aí, Fernando Henrique, qual vai ser o futuro do PSDB? Você vai continuar orbitando ali no bolsonarismo? Ou você vai salvar o seu partido? Muito obrigado, Dimitri. Um grande abraço. Estaremos juntos. Hoje à noite, Perdidos na Night. 10 horas da noite no Brasil. Um abraço. Ninguém solta a mão de ninguém.